O aumento da demanda de setor específico provoca um aumento de produção não apenas do setor, mas ao longo de toda a cadeia produtiva. Essa resposta, de fato, cai mais pro pró do que pro contra, porém, se a gente olhar a fundo, a gente pode pensar que gerando empregos indiretos, a indústria pode danificar eles de uma outra maneira. Então, sem contar a parte interna de uma indústria, vamos falar a partir de uma visão ambiental. Então, uma fábrica de baterias, uma indústria de baterias que manipula todo esse processo, utiliza de materiais altamente tóxicos, foram lá e aconteceu de contaminar uma água que, consequentemente, faz parte de uma cadeia, hídrica de uma cidade. Então, as partes que não têm saneamento básico podem ser muito altamente afetadas, Isso agravando doenças contamináveis, coisas já existentes que podem ser agravadas, Sem contar a parte do lençol freático, que é um importantíssimo recurso hídrico, a poluição, que pode agravar doenças respiratórias, e isso é o que eu quero dizer com a formação da indústria. Ela admite funcionários novos, porém eles diretamente vão sofrer consequências graves a partir da indústria. Na empresa de processos produtivos de baterias automotivas, os potenciais prejuízos ambientais que podem ocorrer se esses resíduos forem descartados de forma inadequada estão diretamente ligados à contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, além de prejuízos à fauna e flora, sendo eles relacionados com a quantidade significativa de micropartículas de dióxido de chumbo, PbO2, e de ácido sulfúrico, H2SO4, decorrentes do processo de fabricação de baterias automotivas. O solo e a água podem ser impactadas pela geração de água contaminada com ácido sulfúrico com um valor significativo de 40 mil gramas por dia, desencadeando uma alteração no pH, sem falar na poluição atmosférica, onde há uma toxicidade gerada pelas micropartículas de chumbo, já que são facilmente submergidas no ar. Já na empresa de reciclagem de papel, o principal agente possível de prejuízos ambientais é o hidróxido de sódio, um dos componentes presentes nos efluentes brutos. Quando não neutralizado, apresenta efeito corrosivo e biocida. O composto altera o equilíbrio ecológico, contaminando cursos de águas, solo, fauna e flora. A soda, em contato com a água ou o solo, causa elevação do pH, descaracterizando o local degradado ou meio ambiente, com prejuízos à fauna. A empresa gera um resíduo que contém esse composto, no valor de 50 mil gramas por dia, prejudicando o meio de forma significativa. Sim, existe um potencial perigo na mistura desses dois compostos. Ácido sulfúrico e hidróxido de sódio em água forma sulfato de sódio e água. O sulfato de sódio é um sal que provoca um impacto negativo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados e até a morte dos mesmos. Então, se pegarmos quantidade de resíduos que contêm ácido sulfúrico gerados pela empresa de processos produtivos de baterias automotivas por dia, junto com a quantidade de resíduos contendo hidróxido de sódio gerado pela empresa de centro de reciclagem de papel, respectivamente, 40 mil gramas e 50 mil gramas, teríamos em gramas desse sal formado no valor de 57.854 gramas por dia, um valor significativo. A primeira indústria, que seria de baterias automotivas, libera um resíduo industrial de 1,39 de pH, ou seja, concentração de íons H+ altíssima, o que seria extremamente ácido. A segunda indústria, que seria de reciclagem de papel, libera um resíduo com 12,79 de pH, que seria uma concentração baixa de íons H+, o que seria extremamente alcalino. Como o proposto pela legislação ambiental é entre 6,8 e 7,2, essas duas indústrias não estão no limite proposto pela legislação, ou seja, são extremamente poluentes. Para a indústria
indústria 1 seria necessário 80 mil litros de água neutra e para a indústria 2 seria necessário 980 mil litros de água neutra. Então, essa opção de diluição não é viável, pois seria necessária uma grande quantidade de água neutra para haver a diluição dos contaminantes. E a água do rio não é feita para ser feita essa diluição, pois seria prejudicial para os seres vivos e para a flora aquática. E esses resíduos são soluções ácidas, metais pesados, soluções orgânicas e inorgânicas nocivas para a saúde. É possível sim neutralizar os resíduos industriais até um pH desejável. Para isso, analisamos 2 tipos de reagentes para cada uma das indústrias, dentre os mais comuns e acessíveis no tratamento de efluentes. Para a indústria 1, analisamos os reagentes óxido de cálcio e carbonato de sódio na neutralização do ácido sulfúrico com a concentração 2,0 grama por litro. Fizemos a comparação dos dados para 1 dia e para 30 dias e obtivemos os seguintes resultados sobre a quantidade necessária e o preço aproximado de cada um dos reagentes para o tratamento dos resíduos. Para a indústria 2, os reagentes analisados foram o ácido clorídrico e o dióxido de carbono para a neutralização do hidróxido de sódio, com concentração 2,5 grama por litro. Foi feita a mesma comparação da indústria anterior e obtivemos os seguintes resultados. Com os dados obtidos, podemos observar que os gastos para neutralizar os resíduos terão um custo bem elevado. Além disso, algumas dessas neutralizações podem ser perigosas e gerar outros tipos de produtos, como no caso na indústria 1, quando neutralizamos o ácido sulfúrico com o cal, é gerado o sulfato de cálcio, que é um sal insolúvel, deixando a água com um pH alcalino e causando dureza na água, logo entupindo as tubulações. Já quando neutralizamos com o carbonato de sódio, é gerado como resíduo o sulfato de sódio e dióxido de carbono, CO2, um composto que vai gerar espuma, logo não deixando o rio em condições aceitáveis para a população usar em momentos de lazer. Na indústria 2, quando neutralizamos o resíduo de hidróxido de sódio com ácido clorídrico, é gerado o sal cloreto de sódio, que diluído em água produz íons de cloro que causam um odor forte. Já quando usamos dióxido de carbono para a neutralização, o qual gera como sal o carbonato de sódio, neste caso podemos dizer que a recarga do gás tem um custo muito baixo. Porém, para usá-lo, precisamos de cilindros e tubulações, que têm um custo muito elevado. Para todas as neutralizações, foram realizados cálculos para verificar a quantidade de resíduos descartados no rio. Ao observar os resultados, podemos concluir que não é viável abrir as indústrias, visto que o rio foi despoluído recentemente. Seria possível neutralizar as soluções das 2 indústrias reagindo elas entre si, sabendo que 1 litro da solução de hidróxido de sódio possui 0,0625 mols, bastaria reagir com 1.532,61 ml, aproximadamente 1,5 litro de ácido sulfúrico, que possui concentração 0,02039 mol por litro. Mas, para que esse tipo de neutralização pudesse acontecer, além de uma parceria entre as 2 indústrias, seria necessário investir em uma estação de tratamento de efluentes ou em terceirização de serviços, e isso pode gerar um grande custo. Os equipamentos necessários para que a cidade possa monitorar a qualidade do rio são pH-metro, para determinar o pH da água entre 6,7 e 7,3, medidor de O2 dissolvido, para determinar se a água estará apropriada para ter vida ou não, medidor de dureza, para que sejam determinadas as concentrações de minérios da água, medidor de condutabilidade, também relacionado aos minérios da água e algumas cianobactérias, e o fotômetro, importante para a determinação de concentração de substâncias.
O valor somado aproximado da compra desses equipamentos de qualidade mediana é em torno de R$10.000. As técnicas necessárias para que o tratamento da água seja eficaz é dividido em 3 vertentes. Físicas, utilizadas moldando o curso da água de forma a auxiliar no tratamento do rio. Químicas, que se baseiam em utilizar solventes para interferir nas concentrações de substância nas águas. E biológicas, que prezam por deixar que o rio volte aos padrões aceitáveis naturalmente, o que é o mais indicado. Para aplicar esses métodos é necessário que haja um treinamento prévio de toda a equipe, que levaria pelo menos 3 meses, mais os gastos para comprar os serviços e uma empresa com experiência e capacidade de dar esse treinamento.